a gravação começa, né? E a gente tem aí a possibilidade de trabalhar com as concepções de movimento. Se vocês viram lá no AVA, a gente tem um videozinho com a discussão, com um teste feito a respeito da quilometragem, da distância de frenagem, na verdade, e como é uma coisa até meio contra-intuitiva. E depois no próprio AVA tem entre a documentação lá, entre os textos, tem um texto do professor Fernando Lang, onde ele discute exatamente isso, fazendo algumas aproximações de cálculos, né, em cima de valores factíveis dentro do cenário de automobilismo e do crash test, né, como é usado ali, que algumas universidades trabalham, para fazer uma estimativa exatamente das velocidades que chegam de colisão, como tem ali no texto. E alguns dos outros textos trabalham exatamente alguns conceitos relacionados com movimento, basicamente com a física do andar de carro. Vocês devem estar vendo aí na física 1. Algumas coisas, alguns conceitos associados ao movimento e equacionando tudo isso, e para tentar descrever como é que ele funciona, e ali tem um apanhado, nesse tópico a gente tem um apanhado geral desses conceitos do movimento. Eu estou inclusive preparando, aproveitando que nós estamos em Olimpíadas, né, estou terminando para a próxima semana a gente falar sobre o skate com a questão toda das manobras e como é que ele faz como é que é feito o tipo de manobras e como é que a gente consegue interpretar isso fisicamente, né? A gente vai ter isso na semana que vem. Então, para a nossa aula de hoje, a gente convido vocês para um passeio de carro e vou utilizar bem essa aí, né? Essa figura do Big Bang Theory, tá? Onde que ter uma aula de física falando de passeio de carro é mais ou menos como passear com o Sheldon. Se vocês são costumeiros da série, já viram algumas coisas da série, as explicações, a busca pelas explicações físicas e todos os fenômenos associados ao movimento é basicamente como que teria se o Sheldon tivesse sentado no banco de carona. Então a gente tem no trânsito, né, é algo muito simples, é algo que está muito tranquilo no nosso dia a dia, né, mas cheio de conteúdos físicos. Na verdade, a gente pode, num passeio de carro, trabalhar com muitas situações que varrem toda a física 1 e um pedaço da física 2 também, quando a gente expande a coisa para o motor. E essa física, ela se manifesta tanto no movimento normal, no movimento cotidiano do trafegar de automóvel, quanto nos acidentes. E aí é interessante a gente pensar que se pode estudar física, se pode pensar na física como uma forma de evitar acidentes, como tem o videozinho lá do crash test, que depois o professor Lang explica matematicamente ou equaciona o videozinho todo para vocês darem uma olhada. Então a gente tem vários conceitos físicos envolvidos que vocês vão ver ao longo do primeiro semestre do curso. Os conceitos de deslocamento, velocidade, aceleração, isso parece muito óbvio quando a gente fala sobre movimento e quando a gente fala sobre carro. A questão da potência e da energia, que estão muito mais associadas ao motor ou a algumas outras coisas, alguns outros conceitos que são um pouquinho mais obscuros quando a gente relaciona a física e o dia a dia, né, como o conceito de torque, que está muito associado com potência. E a energia aí tem um componente químico, tá, que vai ser do combustível, que a gente vai poder pensar em como isso é transferido para o corpo. Basicamente, a gente tem uma transformação de energia quando anda de carro, né? Fundamentalmente falando, de energia química, que vira em energia cinética, e essa energia cinética ela é dissipada em forma de calor, ruído, tá? E deformação. Calor, por causa que existe o atrito com o ar, ruído justamente por causa desse contato com o ar e o ruído do motor, se o motor
de combustão interna, não é um motor elétrico, e a questão da deformação, porque os pneus eles gastam, e o próprio automóvel acaba gastando, deformando por causa do contato com outros corpos que iriam o atrito. Então, quando a gente relaciona conceitos físicos, né, a gente pode pensar, e aí faz digamos assim, um resumão nesse slide de 70% do curso de Física 1. A gente tem o conceito de velocidade, que é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Então, a gente pode pensar na questão de velocidade, quando a gente fala em número, ela tem muito a ver com rapidez. Tá? Então, uma coisa que a gente conhece desde que começa a ter a nossa leitura de mundo é que 60 km por hora significa rapidez para fazer 60 km durante uma hora, não necessariamente sempre com essa velocidade, mas pensando na velocidade média. E para que o carro consiga fazer esse tráfego, né, ele faz uma transformação, como eu disse ali, né, uma transformação de energia química ou da energia potencial química em energia mecânica, e essa transformação ela ocorre num determinado tempo. E essa taxa com que a energia é transformada de energia química em energia mecânica, energia cinética, tá, é chamada de potência, tá, que é a unidade tradicional watt, o watts, como se fala, como a gente tem para as lâmpadas, tá, ou como tem para qualquer eletrodoméstico, que é uma relação do sistema internacional, mas muitas vezes a gente fala, quando fala de motores de automóveis principalmente, nas, digamos assim, nas comparações com os cavalos, aonde a gente tem tanto o HP, que é o horsepower, quanto o CV, que é o cavalo vapor. Basicamente é uma comparação entre o trabalho realizado, a energia transferida, a taxa de energia transferida pelo motor, de energia química em energia mecânica, com a taxa de energia transferida por um cavalo puxando naquele momento. E aí a gente tem a ideia aqui lá do motor de uma Ferrari, que tem 300 cavalos, é basicamente esse tipo de coisa que a gente fala. E por conta dessa potência existe a ideia do trabalho realizado, que é uma forma como a energia é transferida, virando uma força que é aplicada para o corpo, para o carro se deslocar. Tá? E essa força é um agente externo, no caso do tráfego de carro, o contato com o chão. Se não tivesse o chão, o carro não andaria. Ah, mas ele pode voar. Não do jeito que a gente pensa. O carro está andando, ele anda por rolamento. O rolamento requer o chão. Se não tiver isso, ele vai ficar solto, digamos assim. Basta pensar que se tu tiver uma superfície que não tenha o atrito, então a gente pode pensar que o que faz o carro andar é o atrito. A gente vai vendo ao longo da Física 1, não sei em que ponto vocês já estão, né? Mas quando a gente fala em forças, quando a gente tem aula de Física 1, a gente acha que a força de atrito aparece nos problemas só para atrapalhar, e quando a gente vai para aplicações na vida, aplicações no cotidiano, a gente nota que o atrito é o que faz o mundo se mover. Tá? A gente caminha, a gente consegue ter a postura ereta e caminhar justamente por causa do atrito com o chão. A gente consegue estar sentado agora assistindo a aula ou deitado assistindo a aula justamente por causa do atrito, senão a gente ia escorrer. Existe um conto daqueles de ficção científica que é chamado Flatland, né, que a Terra não é terra plana, né, mas é terra chata, vamos pensar assim, né? E o que seria o mundo se não existisse atrito? Nós seríamos todos poças de gosma de duas dimensões. A gente seria líquido, porque o líquido se espalhar em duas dimensões não ia ter necessidade de uma terceira, até não ia ter possibilidade de manter uma terceira, mas aí estão os conceitos físicos basicão, né, como eu disse, tirando uma última parte lá do curso de Física 1, a gente tem nesse slide resumido praticamente toda a Física 1 quanto aos conceitos físicos. Eu não estou falando de fórmulas aqui, porque a disciplina de tópicos é para apresentar fenômeno. Estou discutindo com vocês fenômenos, conversar um pouquinho com vocês sobre isso, para deixar, digamos assim, a parte, não digo chata, né, mas a parte matemática para as disciplinas mais de cálculo realmente, como a disciplina de Física 1. E às vezes o professor não tem tempo para falar dos fenômenos, a gente fala dos fenômenos aqui. Então,
A gente, em primeiro lugar, vai pensar no carro acelerando. E como é que o carro acelera? Ou como é que um corpo acelera? Aproveitando as Olimpíadas, agora a gente começou a ter as provas de atletismo. E uma das coisas que eu me perguntava, pelo menos, eu não sei se vocês se perguntam ou se perguntavam, né, era por que os esportes do atletismo, os esportes de velocidade, ou seja, corrida de 100, 200, 400 metros rasos, é com uma largada no chão, na plataforma, né, e uma corrida de 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros é em pé. Basicamente por causa de um conceito chamado centro de gravidade. Tá? O centro de gravidade, ele no nosso corpo, vocês vão poder ter esse contato, é basicamente um ponto que concentra a aplicação de todas as forças. Tá? E fundamentalmente é o seguinte, gente. O centro de gravidade de um ser humano normal, salvo alguma excentricidade, é marcado por uma cicatriz no nosso corpo chamada umbigo. Então, o nosso centro de gravidade basicamente está no umbigo. Vão ter pessoas que têm muita perna que o centro de gravidade vai ficar mais baixo. Ou pessoas que têm perninhas pequenas e por algum motivo o corpo é mais longo, que o centro de gravidade fica um pouco mais alto. Mas é na região do umbigo. E uma das coisas que a gente fala a respeito do equilíbrio é que o corpo fica equilibrado quando esse centro de gravidade, se tu traçar uma linha reta dele em direção do chão, ele passa sobre a região que tu estás apoiado. No caso, a gente fica em pé, normalmente, essa região passa pela região delimitada pelos nossos pés tranquilamente. Um atleta, quando ele se coloca naquela posição na plataforma para a partida, ele está com o seu apoio formado pelas duas mãos e pelos pés lá atrás. E o centro de gravidade dele continua no umbigo. E ele está apoiado, ele está equilibrado justamente porque essa linha que une o centro de gravidade ao chão, vertical, tá, passa pela região de apoio. No momento que ele tira as duas mãos do chão, tá, o centro de gravidade não está mais equilibrado. E aí, por conta do grande amor que a gente sente pelo nosso planeta, a gravidade nos faz cair. Essa queda é para frente. E aí, os atletas de velocidade aproveitam essa queda para frente. Se vocês já começaram a ver lá alguma coisa sobre queda livre, vai ver que a queda livre é um tipo de aceleração. Aproveita essa queda para frente, essa aceleração para frente, para dar a partida e acelerar. Um cara que vai correr 800, 1.500, 5.000 metros não precisa disso. E a gente usa a mesma coisa, pensando assim, para os carros. Tá? Pensando do ponto de vista de um carro de altíssima, a gente pensa em carros que desenvolvem grande velocidade, eles são, como diz, colados no chão. Por que ele é colado no chão? Porque o centro de gravidade dele fica muito baixo. E quando o centro de gravidade fica muito baixo, ele fica extremamente equilibrado. E no caso do equilíbrio aqui a gente chama de aderência. Aderência não de algo que foi colado, né, mas algo que é difícil de se movimentar nessa região vertical, nesse lado vertical. Ele não vai ficar pulando. Tanto que vocês virem uma corrida de Fórmula 1, se por acaso passa numa pista que está muito ondulada, o carro perde completamente o controle, justamente porque não tem essa aderência pelo fato do centro de gravidade estar muito baixo. Tá? E quando a gente faz alguns movimentos, o centro de gravidade no carro ele é dinâmico, assim como a gente também. Por exemplo, se tu vai fazer uma curva para um dos lados, o teu centro de gravidade ele vai acompanhar essa curva. E no carro também acontece isso, e ele vai mudar a sua direção, digamos assim, quanto à região de apoio. E por conta disso, por mudar a direção em relação ao centro de apoio, ele muda a aceleração, porque como eu falei para vocês, o centro de gravidade ele vai se movimentar verticalmente para baixo, tá? Sendo acelerado pela aceleração da gravidade.
Então a gente tem a possibilidade de fazer, portanto, acelerações nesse sentido. Se for em linha reta, o movimento, o centro de gravidade permanece no mesmo ponto, eu tenho a aderência suficiente, ou o atrito garante que ele fica muito próximo ao chão, e eu vou usar somente a potência do motor. Para fazer uma curva, eu tenho também a possibilidade de usar essa mudança do centro de gravidade, esse incremento da aceleração, para poder fazer a curva. E aí o que acontece ali quando se fala, por exemplo, em fazer curvas fechadas ou fazer qualquer tipo de curva. Tu tens uma aceleração que te puxa para fazer a curva. Vocês não devem ainda ter falado nisso nas forças, né? Mas existe uma, digamos assim, uma força que te puxa para fazer a curva. Pensando, forças, agentes externos, esses agentes externos mudam o movimento. Se o movimento, para mudar o movimento, ele pode mudar, lembrando que o movimento é um vetor, né? Ele pode mudar em módulo, direção e sentido. Módulo é a aceleração que a gente conhece, linear. Direção e sentido é quando a gente tem uma força que não está na mesma direção do movimento, e aí aparece a questão da trajetória ser circular. Por que a trajetória é circular em qualquer curva? Porque qualquer curva é um pedaço de um círculo que está traçando. Por isso que a gente fala em raio de curva. Então, uma das coisas que vai aparecer, e por que a gente sente, por exemplo, ao fazer uma curva fechada, algo que a gente chama de força centrífuga, ou seja, jogado para fora da curva. Na verdade, não é uma força que nos joga para fora da curva. É uma propriedade da matéria chamada inércia. Tá? Que, basicamente, isso vocês já devem ter começado a ver, né? A inércia é uma propriedade da matéria aonde que ela tende a se manter no estado de movimento, ou seja, ela estava em linha reta, velocidade de linha reta, a tendência dela é manter esse movimento em linha reta. Se tu faz uma curva, ela vai ser jogado, o teu corpo vai ser jogado para fora da curva porque a tendência do corpo é seguir com a linha reta. Então, pensando exatamente isso, tá, a gente vai pensar na aceleração. E por que a gente sente aceleração? O nosso corpo é um acelerômetro. O nosso corpo sente aceleração e desaceleração. O cinto de segurança serve para isso, para as mudanças de velocidade. O fato, por exemplo, de tu andar a 40 km por hora ou andar a 300 km por hora, por mais adrenalina que isso dê, para o nosso corpo isso é indiferente. A gente sente por questões externas de perceber as coisas se movendo mais rápido em relação a nós. Mas para o nosso corpo andar a 40, andar a 300 km por hora é indiferente. O que o corpo sente é o processo que leva para ir do 0 aos 40 ou do 0 aos 300 nesse procedimento que é a aceleração. Então a gente sente isso justamente por conta da inércia. Tá? Então, fundamentalmente está aqui a explicação, né? Quando se acelera, tu tem uma modificação essa transferindo ou jogando um pouco mais para trás o centro de gravidade, que não vai ocorrer na Fórmula 1 justamente por ele ser muito baixo, esse deslocamento é muito baixo, é muito pequeno, garantindo estabilidade. Tá? E aqui eu estava fazendo exatamente aquilo que estava dizendo. Quando tu faz uma curva, basicamente tu tem um lado tendendo para dentro da curva, baixando, e outro subindo, tá? Mesmo que seja imperceptível, mas tem um deslocamento do ponto do teu centro de gravidade. E esse deslocamento do centro da gravidade pode, por conta da inércia, causar uma perda de aderência ou causar uma perda de controle a respeito disso. Então a gente tem toda essa possibilidade de analisar, a partir da questão da aceleração, como é que é o movimento do carro. Tanto quando a gente fala de aceleração, não é somente em linha reta, né? A gente aqui está muito pensando na questão do carro fazendo a curva. Como é que se comporta o nosso corpo quando um carro faz a curva. Tá? Então,
Então, aqui tem só algumas últimas coisas, né? A gente pode ter dois tipos de aderência, longitudinal ao longo do movimento, transversal durante uma curva, que é o que eu estava falando, e aí a gente tem a questão de essas aderências, ou esses atritos, pensando assim, né, vão ser utilizados para a gente pensar a respeito da parada ou do movimento. Se a gente pensar nessa aderência ao longo do movimento, tá, for usada para parar o carro bruscamente, a gente perde a aderência transversal. Isso é uma relação matemática que diz que esta força que faz o carro fazer a curva está diretamente ligada com a velocidade. Tá? Quanto maior a velocidade do corpo, maior a força necessária para fazer a curva. Tá? E então a gente acaba não tendo essa possibilidade. Se o carro parar, não tem como ele fazer a curva. Da mesma forma como se a gente somente fizer a curva, a gente fazer a curva, o que que vai, o que pode acontecer é o carro ter o problema de fazer, de não ter inércia, não seguir pela inércia como vai chegar. Desculpa, a gente apareceu aqui. Então, essa é a questão. A gente usa o atrito e essa questão do centro de gravidade para se movimentar, tanto para acelerar o corpo, para aumentar a velocidade, quanto para fazer curvas. E aí aparece essa questão. Bom, quando a gente passa para o movimento em si, não só para acelerar, né, a gente pode pensar a respeito da questão da velocidade propriamente dita. Né? E aí, quando a gente fala da velocidade, tem muito a ver com tempo ganho, tempo perdido, quando a gente está trafegando a uma certa velocidade. Aqui tem como exemplo, basicamente, né, se a gente pegar uma rua sem nenhum veículo, tá, que a gente possa trafegar livremente, 10 quilômetros completamente livre, né, aqui tem uma relação entre velocidade que tu está circulando, velocidade com a qual tu circula, tempo que tu está gastando para fazer esses 10 quilômetros, ou seja, a 50 km por hora tu demora 12 minutos, a 120 km por hora tu demora 5, tá? Menos da metade do tempo, com mais da metade da velocidade. Tá? Opa. Quando tu não está numa pista livre, como é a situação normal, né, a gente vai trabalhar com velocidades médias. E aí essas velocidades médias são aquelas aonde que a gente compensa num determinado trecho. Tá? Quando tu vai pensar em fazer cálculos a respeito de velocidade, né, sempre leva em conta a velocidade. Tá? A gente passa muitas vezes quando tá trafegando na rodovia, né, assim, ó, próxima saída a 3 minutos. Tá? O que significa a próxima saída a 3 minutos? Depende da velocidade que eu estou, né? É calculado a partir da velocidade máxima permitida na estrada, que é o esperado que seja a velocidade média que tu mantenha nesse sentido. Então tu vai ter essa possibilidade de discutir ou de trabalhar com esses dois com esses dois pontos. E então a gente trabalha com o conceito de velocidade média basicamente jogando com essas idas e vindas. Tá? Então a gente acaba tendo essa discussão justamente para pensar na questão da velocidade máxima das vias, tá? Porque é pensado ou é planejado quando se faz um estudo, né, para que tu possa garantir uma distância segura entre um e o outro, né, a partir dessa questão. Por que a gente não pode andar, vou pensar assim, né, não visitei, né, mas na Alemanha existem as estradas chamadas de Autobahn,
onde não tem limite de velocidade. Só que aí existe uma disciplina tal que tu só vai circular nas faixas, nas autopistas, né, de acordo com a velocidade que tu tá. Ou seja, aqui muitas vezes o pessoal está andando pela esquerda, que é a faixa de via rápida a 60 por hora. Tá? E onde que é permitido andar a 110. Tá? Não é o caso para fazer, normalmente por conta dessa disciplina do alemão, ele vai, se ele quiser andar a 400 por hora no carro, não vou chutar 400, mas se ele quiser andar 250 na Ferrari dele, ele pode andar a 250 desde que ele fique na faixa externa e ande a 250. Se ele baixar a velocidade para 120, ou seja, pela metade, ele não vai ficar na faixa externa, vai ficar em faixas mais internas, justamente por conta dessa necessidade da distância de frenagem, que a gente vai ver mais adiante. No Brasil, a gente tem essa preocupação de trabalhar com limites de velocidade, justamente para definir a questão da estrada. Tá? Uma estrada nova, de boa qualidade, duplicada, tá? A gente vai ter uma máxima de 110, 120 para automóvel de passeio, justamente porque não há nenhum risco visível para o trânsito. Se tu pega uma via Pelotas-Guaíba, aqui indo para Porto Alegre, onde que boa parte do trecho não está duplicado ainda. Máxima de 80 por hora, por quê? Porque é o máximo que tu vai conseguir andar livre, sem problema. Dá para andar 200? Dá. Tá? Desde que tu tenha segurança, ou seja, que tu não tenha nenhum outro carro próximo trafegando contigo. Se tu vai andar às 3 da manhã, tá? Nesse trânsito, numa época que não tem muito controle de caminhão, muito caminhão vindo para o porto, ou indo do porto para Porto Alegre, tu consegue tocar 160, 180, dependendo do carro que tiver. Mas é isso que a gente pensa no conceito de velocidade. Aí pensando assim, numa grande cidade, eu vou pegar alguns dados de São Paulo, né? Olha a velocidade média. Tá? No horário de pico de manhã, das 7 às 10, a velocidade média dos carros é 21 km por hora. Tá? No horário da tarde, tá, de retorno, das 17 às 20, é de menos de 7 km por hora de média. E aí tu pensa, por exemplo, na questão dos engarrafamentos. Por isso que o pessoal fica louco, assim, acaba se estressando muito. Em vias de trânsito rápido, tá, não em vias normal, né, tu consegue aumentar para 52, ou seja, mais que o dobro da velocidade média da manhã, e 18 à tarde, quando tem basicamente o dobro também da velocidade. Tá? E aí tu pensa, para comparação com essas velocidades, uma bicicleta anda 15 km por hora. Aí tu pensa, por exemplo, que de repente, no horário de pico da tarde, seja mais vantajoso tu ir de bicicleta do que ir de carro, porque tu vai andar com o dobro de velocidade média ao total. Tá bem? Uma pessoa andando a 4 km por hora, que é pouca coisa, é menor do que o carro. Dependendo da velocidade que tu anda, tá, tu consegue aí até alcançar aquele horário, aquela velocidade média de 6,1. Mas tem que andar bem rápido nesse caso. Tá? Ainda sobre essa questão, né? Deixa eu ver se eu não perdi nenhuma. Não perdi nenhuma slide. Tem uma questão a respeito que vai ser a única fórmula que vai aparecer na prova nos slides hoje, né? Tem a ver com a questão de como é que dessa questão da velocidade, como é que o automóvel se comporta quanto ao seu formato. E aí tem uma questão de uma perda de potência, ou seja, aquela potência aplicada pelo motor, né, que depende de 3 fatores, 3 termos, na verdade. Né. Um termo que é linear, depende do atrito. Tá? Um termo que depende da velocidade, tá? Que é uma forma de atrito simples, e um atrito mais complexo relacionado com a velocidade do ar. Primeiro, então, um termo fixo, aquele representado pela letra A, um termo proporcional à velocidade, com atrito do solo, e um termo proporcional à velocidade ao quadrado, que é o atrito com resistência do ar ou
atrito relacionado com ar. Tá? Quanto maior a velocidade, mais importa a aerodinâmica, que tem a ver com esse atrito com ar. Tá? Por quê? Como a velocidade vai ao quadrado, então ela começa essa velocidade em metros por segundo. Tá, gente? Como a velocidade vai ao quadrado, ela precisa ter... Ela começa a contribuir cada vez mais. Então, o formato do corpo, ou a forma como ele interage com o ar, começa a ficar muito importante. Enquanto que, para velocidades baixas, é o atrito com o solo que está prevalecendo, né? Como a gente vê aqui. E aí a gente entra numa coisa quanto à questão desse gasto, dessa questão de potência, né? Economia de combustível, a potência entregue, a transformação de combustível em energia mecânica, né? Que dentro da cidade vale mais a pena tu andar de vidros abertos do que usar ar-condicionado, tá? Desde que tu não entre numa zona perigosa, óbvio, né? Porque aí tu vai ter muito mais contribuição do atrito com o solo do que com o atrito com o ar, e os vidros abertos não. Se tu vai pegar uma rodovia, tu gasta menos energia, tu gasta menos combustível ligando o ar-condicionado do que ficando com os vidros abertos. Por conta de que ficar com os vidros abertos aumenta esse arrasto do ar, uma vez que o ar vai passar por dentro do carro e criar vórtices, redemoinhos, né? E a gente vai pensar isso. Né? Ali pensando nessas questões, e aí o uso de custo-benefício. O ar-condicionado aumenta o consumo de combustível em cerca de 10%, o ar-condicionado regulado, né? É o mesmo que o carro gasta para andar de vidros abertos numa velocidade mais ou menos em torno de 70 km por hora. Acima disso, como o ar-condicionado vai ter um consumo fixo, tu acaba tendo um aumento de consumo fixo, tu acaba tendo mais vantagem com o ar-condicionado ligado do que com os vidros abertos. Tá? E, obviamente, né, aí tem as questões, como eu falei, do perigo, também tem a questão da poluição nas grandes cidades, que mesmo com velocidades muito baixas acaba ficando com os vidros fechados justamente por conta do ar poluído entrar no corpo. Tá? Como eu acabei falando muito rápido, né, nessa questão, né, a gente hoje, eu fiz esse primeiro momento para falar sobre o passeio propriamente dito do carro, né, no plano, ou fazendo curvas, onde ele está circulando e fazendo aceleração. Na próxima aula, e na verdade essa aula vai ser uma aula que vai ficar disponível de forma síncrona para vocês, que eu vou gravar ela hoje ou amanhã, tá? A gente vai falar sobre o carro em movimento de velocidade mais alta, correndo, subindo ou descendo, né, que é o movimento onde ele sai do plano, e a frenagem, que é o que completa aquela discussão que a gente tem lá no videozinho. Tá? Quanto à discussão que tem lá no videozinho, é interessante a gente entender como é que funciona o freio ABS, quanto à questão do que vai acontecer quando tu freia um carro que tem o sistema ABS no freio e o sistema que não tem. O que vai acontecer? Ali a gente vai ter a questão a respeito da mudança dos atritos possíveis, dos atritos que a gente tem na discussão. Mas a gente vai falar na próxima. Eu vou falar na próxima aula, que vai ser um videozinho, né? E a gente vai poder discutir um pouquinho sobre isso na semana que vem, quando eu vou falar sobre o skate, né? Mas vocês vão poder trazer algumas dúvidas, questões relacionadas com o fluxo ou com o passeio de carro. Então, até a próxima, pessoal. Vai ter um vídeo, portanto, disponível no AVA para vocês, vai estar disponível também no YouTube, e vocês vão poder então ter essa possibilidade de verificar ali ou dar uma olhadinha de como é que é o movimento, como é que a gente avalia o movimento do carro do seu ponto de vista físico. Tem muito mais coisa para fazer,
Só para vocês terem ideia, a gente tem um livro de um professor de uma universidade americana que só trabalha com a física da corrida. Tá? Ele analisa com os dragster, ele analisa para a Stock Car americana, né? Então ele faz para os carros de passeio, ele faz toda uma análise de aerodinâmica, ele faz toda uma análise sobre componentes do carro, sobre a relação de potência. É de lá que surge esses 10% do ar-condicionado, né? Então tem algumas coisas que estão disponíveis. Uma parte do livro está disponível no site da universidade, em inglês, The Physics of Racing, tá? Que vocês podem olhar lá várias coisas a respeito dessas discussões. Quem tiver interesse, pode ir lá, eu posto o link depois, alguns links no AVA para vocês verem. Gente, como eu disse, eu falei rápido, tá? No de retorno, estava empolgado para falar para vocês. Eu queria deixar agora aberto para dúvidas, questionamentos, qualquer coisa aí que vocês, o microfone fica aberto para vocês por um tempinho. Vocês são tímidos. Oi, Stephanie, queria falar? Não. Tá me ouvindo? Agora tô. Acho que tá estragado meu fone. Mas eu queria que se tu pudesse falar um pouco daquela avaliação que tu colocou lá no AVA, a última, sobre a gente se avaliar, e aí eu queria que tu pudesse falar um pouquinho dela. Tá certo, né? Como vocês devem ter notado, né, a disciplina ela está centrada em 4 tópicos, tá? Aonde que a gente vai pensar em algumas discussões ou trabalhar com alguns fenômenos para serem para aproximar vocês da física, né? Um tem muito a ver com a física 1, que é isso que eu estou falando agora, né? O próximo que é a ideia da pseudociência, até para a gente poder discutir, para chamar um pouquinho a atenção dessa problemática que a gente vive, principalmente com um conceito muito associado a nós, que é a Terra plana. E por último lá vai ter uma relação entre um pouquinho de física moderna buscando pela arte, né? Mas o principal desse tipo do tipo de disciplina, o fato dela estar no AVA, é que eu preciso receber de vocês um feedback. Aí o feedback não é aquele negócio de no segundo semestre fazer uma avaliação do docente eu pelos discentes vocês que faz parte da avaliação do ciclo de avaliação da universidade. É que eu gostaria de ter, até por conta de estar fazendo a disciplina pela primeira vez e ter pensado num formato diferente, um formato que não está centrado em resolver exercícios ou não está centrado em fazer tipo um auxílio de monitoria, porque vocês têm outros espaços para isso, né? Mas de fazer um espaço onde se possa discutir um pouquinho ou conhecer um pouquinho dos fenômenos físicos, que às vezes não tem tempo, e também para dar um pouquinho assim de ânimo, digamos assim, relacionado com o conhecimento físico. E essa última avaliação, essa quinta etapa de avaliação vai ter justamente isso, né? É um feedback que vocês vão dar para o que vocês tiveram de retorno com a disciplina, e aí sejam bem sinceros, né? Eu não vou dizer assim, o cara que chegou lá e disse assim, não aprendi nada, não prestou para nada a disciplina, eu vou dar 0, vou reprovar. Não, vocês vão fazer as atividades todas, né? E as atividades elas vão ser avaliadas basicamente com a questão de cumprir o que está sendo previsto, cumpriu parcialmente ou não cumpriu. Tá? Então, basicamente, quando tu entrega uma atividade, tu tem ali, tu entregou a atividade de acordo com com o que está previsto, né? Já sabe que tu tem pelo menos o 7 para ser aprovado naquela atividade. E nessa última lá é uma atividade onde que todos que fizerem vão ganhar nota máxima. Não importa o que vocês me digam. Tá? Só que eu gostaria que vocês fossem sinceros, até porque, eventualmente, eu retorno para a disciplina, retorno a fazer a disciplina, e eu gostaria de ver como é que foi o desenvolvimento dela. Não é algo que seja do tipo, eu tenho que escrever alguma coisa relacionada com ela. Não, na verdade é uma avaliação da própria disciplina que vai contar.
que eu coloquei como última avaliação, porque eu sei que o estudante não vai fazer, tem que ter alguma coisa em troca para fazer a avaliação. Te respondi, Stephanie? Sim, muito obrigada. Tá bem. Pessoal, mais algum comentário, alguma dúvida? Relembro vocês, né? Essa semana vocês já vão ter a nota da primeira atividade, que eu vou dar vou ler lá para vocês. A segunda atividade ainda tem prazo para entregar, então não vou avaliá-la ainda. Na semana que vem, aí eu já vou botar, vocês já fiquem ligados lá no AVA, né? Que eu vou colocar um novo link pro, pro, pro link no Microsoft Teams, né? Vocês podem entrar pelo navegador, não precisa instalar em lugar nenhum. Eu acho que no celular que fica chato, porque tem que instalar o aplicativo. Mas vocês podem entrar pelo navegador sem problema nenhum. Tá? E aí vocês vão ter lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o skate. Eu ia falar de surf, mas surf não. Surf demora mais tempo para falar. Gente, eu não coloquei formato, né? Eu vou deixar bem livre para vocês, né? Eu quero que vocês me escrevam eles no formato. A única coisa que eu coloquei ali é que seja docx ou RTF. Né? Ele tem um formato que eu possa ler. E caso tenha alguma coisa agora, depois desse primeiro trabalho, quando eu vi assim, pá, tu poderia dar uma melhorada nesses aspectos, aí eu já dou feedback lá no próprio AVA para vocês, que é para aproveitar para os próximos, tá bem? Gente, vou parar a gravação agora, né? Lembrem, então, semana que vem a gente tem novo encontro e eu vou ter mais 2 videozinhos agora no próprio AVA para vocês.